É isso, meus amigos. Eu preciso dizer que Zubeldia não vai treinar mais o Fluminense, está fora do Fluminense, está demitido. Ou eu preciso ainda esperar a informação sair? Porque se a diretoria não viu hoje, porque ficou muito claro que o trabalho de Zubeldia já acabou. E o grande problema do Fluminense atualmente é que é muito claro que não é só o Zubeldia que acabou. O trabalho do Zubeldia acabou, vários jogadores do Fluminense estão simplesmente acabados, não têm mais condições de jogar e o Fluminense está totalmente engessado financeiramente e de mãos atadas para poder mudar. Então, assim, não existe informação, né? Mas a gente sabe que a corda sempre estoura pelo lado mais fraco e acredito que o Zubeldia deva deixar o cargo, porque os jogadores também já deixaram o Zubeldia. Por que eu comecei falando tudo isso? Porque no jogo de hoje, no empate do Fluminense, a gente teve uma atuação simplesmente ridícula de um Fluminense em casa, no maior jogo da temporada, e o Fluminense não conseguiu apresentar rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Uma das piores atuações que eu já vi da história do Fluminense, com um dos maiores apatismo dos jogadores. Inacreditável o que a gente viu no Maracanã. Os jogadores simplesmente aquém. Cara, não pode ser. Aí vem. Fica comigo que eu vou contar tudo, porque eu acredito que o que a gente está vendo em campo só reflete as coisas que devem acontecer nos bastidores, porque é inacreditável. Jogadores profissionais que não conseguem acertar um passe, jogadores que não conseguem mais correr, jogadores que não conseguem mais se dedicar, Zubeldia que não consegue mais escalar. Gente, peraí, será que existe um acordo global entre jogadores, diretoria, comissão técnica para afundar o Fluminense de forma intencional? Será que existe isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas quando eu vejo dentro de campo o que eu vi hoje, cara, é bizarro. Pouquíssimas peças tentando fazer alguma coisa, como foi o caso do Soteldo. Mas assim, é muita coisa pra gente conversar, mas eu dizer pra você o seguinte, o jogo terminou e a torcida lançou o famoso vergonha, time sem vergonha. Mas galera, se eu puder modificar isso aqui, eu diria que não é só o time que é sem vergonha, é o time, né, que compõe ali dos jogadores. Nós temos aqui a comissão técnica também e também a diretoria do Fluminense, que é uma diretoria sem vergonha. Por que a diretoria do Fluminense é sem vergonha também? Porque já estava muito claro que o caminho do trabalho do Zubeldia era esse, mesmo assim pagaram para ver e agora o Fluminense precisa fazer um grande jogo contra o Rivadavia na Argentina, algo que já não acontece há muito tempo. Dá uma olhada nesse número aqui para você ver como a situação do Fluminense é complicado. Olha só, Fluminense desde o retorno do futebol brasileiro, Fluminense empatou uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e perdeu pro Vasco. Então, assim, esses são os números, cara. E tem alguém que acha que isso aqui é normal? Em sã consciência, tem alguém que realmente torce pro Fluminense dentro do Fluminense para olhar para isso aqui e falar: não, tá tudo bem, esse é o caminho que eu quero pro Fluminense. Isso aqui não faz o menor sentido. E quando você olha pro trabalho do Zubeldia em si também, né? Já reclamei muito dos jogadores. Agora, falando sobre o trabalho do Zubeldia, ele está completamente perdido. Hoje a gente teve várias alterações no time titular. Aí é aquilo, né? É aquela obrigação da utilização de Hulk como ponta, né? Ou como meia, ou como segundo atacante. Parece até que o Hulk joga muito a ponto do Fluminense ter que colocá-lo, a ponto do Zubeldia ter que colocar o jogador em qualquer posição. Galera, não tá assim não. O Hulk simplesmente não estreou ainda com a camisa do Fluminense. Está totalmente horroroso o Hulk. O Hulk não consegue dominar bolas, o Hulk perde finalizações. Cara, o Hulk está assustador, juntamente com Castilho e também com o Germancano, que é um dos grandes problemas do Fluminense que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, você tem um Zubeldia que ele
ele não consegue arrumar condições, ele não consegue arrumar situações, soluções dentro do elenco, e ele mesmo limita o elenco do Fluminense quando ele abre mão da utilização da base. Então, se não bastasse só a burrice de Dia, né, ainda tem a falta de noção. Porque se fosse um outro treinador e viu que os jogadores que estão sendo escalados não estão funcionando, Canóbio não funciona, Serna não funciona, Savarino não está funcionando como ponta, e vários outros jogadores, você vem aqui e fala, eu vou lá para a base, Wesley Natan, vem cá, Riquelme Felipe, vem aqui, meus queridos, olha só, preciso que vocês façam alguma coisa porque ninguém está funcionando. E, no meio de campo, fulano não está funcionando, tem o Juan Salles. Na lateral direita, é essa tristeza que você viu hoje. O Guga é ineficiente ofensivamente. Não existe time com o Guga como titular. Não existe time que quer ser campeão e seu lateral direito é Guga. Como não existe time que quer ser campeão e seu lateral esquerdo ser René, Cearana. Não existe time que quer ser campeão e seus centroavantes são Castilho, Germancano e Hulk. Então, assim, esse time, ele tem problemas tão sérios que o Zubeldia, por sua vez, não consegue enxergar esses problemas, ele continua insistindo nas peças e o pior, ele fecha a porta para a solução do Fluminense, que é a solução mais barata que o Fluminense pode ter, já que o Flu não tem condições de buscar jogadores no mercado porque está totalmente asfixiado. Então, o que acontece? Ele fecha a porta de Xerém. Então, assim, é impossível. Eu posso cravar pra você, tá? Que é impossível o trabalho de Zubeldia dar certo. Porque se a gente colocar na ponta do lápis tudo que é falado, toda a movimentação, tudo que é escolhido, aponta simplesmente para um treinador que é limitado, teimoso e é o que a gente vê. Agora, é necessário a gente falar o seguinte. Seria Zubeldia o único culpado da situação do Fluminense? Claro que não. Zubeldia não é o único culpado da situação do Fluminense, mas Zubeldia é um grande culpado da situação do Fluminense. E ele assume isso, né, essa culpa, quando ele evita que o Flu use a sua base, né? Agora, existiu um trabalho também feito da diretoria do Fluminense para ter esse Fluminense assim, né? Que Fluminense é esse? Vou te dar um exemplo. Hoje você tem 3 centroavantes, né? Você tem Castilho, que é a contratação mais cara da história do Fluminense. Você tem o Hulk, que é o jogador que detém o maior salário do Fluminense, né? E você tem o Germancano, que também tem um salário muito grande, né? E é um dos ídolos da história do Fluminense. Então, um joga pela idolatria, o outro joga pelo nome, e o Castilho joga porque fez gol no Flamengo, ou porque o Fluminense estava sem tempo para dar uma resposta e preferiu correr e investiu tudo no Castilho. Você pega os 3 jogadores hoje, se você unir, tiver a fusão, colocar Hulk, Castilho e Germancano, nenhum deles juntos dá 1. Os 3 jogadores que são ali da principal função, né, da resposta do ataque, da definição do ataque, que é o centroavante, ninguém funciona. Aí o que vai acontecer? O Fluminense vai ao mercado? Como? Pagando 1 milhão para Germancano, pagando 2 milhões para Hulk, gastando todo o seu dinheiro em Castilho. Acabou, gente. O próprio Fluminense, não o próprio Fluminense, a instituição, mas a própria diretoria do Fluminense, com as suas escolhas, deixaram o Fluminense no checkmate, onde o treinador não sabe jogar, o treinador não sabe escalar, o treinador não sabe modificar, os jogadores, muito provavelmente, aí aqui sou eu, talvez especulando muito, tá? Mas não faz sentido as atuações dos jogadores do Fluminense. Muito provavelmente, os jogadores possam, aí aqui sou eu especulando mesmo, tá, gente? Isso aqui, eu acho que pode ser isso, tá? Não é informação, senão eu falava. Mas será que os jogadores não estão meio frustrados porque vê um Hulk que chegou agora com saláriozão grandão e eles ali, né, tendo que correr, tendo que se dedicar? Tu viu que, tipo assim, depois da chegada do Hulk, depois da Copa do Mundo, você tem um Fluminense que parou de jogar. Uns jogadores que não se dedicam mais, jogadores que estão totalmente entregues. É claro que isso pode ser também por questões de Zubeldia. Pode ser que os jogadores não aguentam mais o Luiz Francisco Zubeldia.
E por isso estão atuando assim. Só que, cara, quem sofre no meio disso tudo é a instituição, né? Quem sofre no meio disso tudo é o Fluminense. E a gente vai fazer o quê? Né? Então, olha só, o problema do Fluminense. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos demitir, e eu que eu não sou contra a demissão do Zubeldia, eu não, sou a favor. Treinador que não usa a base, para mim, não serve para o Fluminense. Independente dele, pode ser o treinador mais absurdo. Se ele não tem no seu perfil, dentro, assim, nele, um cara de utilização de base, de revelar jogadores, um cara que tem um tato para isso, um cara que tem uma habilidade em fazer isso, ele não serve para ser técnico do Fluminense. Porque quem acha que para a Fluminense funcionar precisa ficar contratando medalhões, você está totalmente enganado, né? O Fluminense é um clube formador, então a gente precisa das nossas joias. E é isso que faz o Fluminense ser diferenciado, né? Então, assim, só por isso o Zubeldia não era nem para ter pisado aqui. Aí o que que aconteceu? No São Paulo ele teve esses problemas em relação à Cotia, né? Que é a base do São Paulo. Então, assim, ele só repete o que aconteceu no São Paulo e agora quem sofre é o Fluminense. Tiago, então você quer dizer se chegar um outro treinador pode acontecer? Cara, sinceramente, eu não faço ideia, porque a situação do Fluminense está muito caótica para, assim, vir um treinador e mudar tudo, né? Eu acho que não, eu acho que a gente precisaria de uma reformulação um pouco mais, né, um pouco mais profunda, como diretor-geral hoje é o Mário Bittencourt, já está no Fluminense há muito tempo, desde a época que era presidente. Será que não é melhor a gente arrumar um outro diretor de futebol com uma outra visão de futebol? Paulo Angione já está no Fluminense há muito tempo. Será que não vale a pena a gente reformular isso também, trazer uma outra pessoa com um outro jeito de trabalho? Né? Aí ficaria à mercê de Matheus Montenegro a fazer essas mudanças, né? Porque ele foi eleito para isso, mas foi eleito muito por causa do próprio Mário. Então, assim, fica engessado o Fluminense, tem a questão do Simone, né? Também. Então, assim, é claro que o buraco do Fluminense é sempre muito mais embaixo, né? Então, o Fluminense precisaria mudar tudo isso. Só que isso vai levar tempo. A gente precisa de uma resposta imediata. Que é aí que vem a demissão de Zubeldia, né? É o que eu falei, eu não preciso esperar informação para saber que Zubeldia vai ser demitido. E isso pode não acontecer, cara, agora. Talvez. Eu acredito que se o Fluminense tem a intenção de continuar nessa Libertadores, tem que tomar alguma atitude. E talvez a atitude mais. é, Como posso usar essa palavra, cara? Uma atitude, sabe, pra trazer alguma. Pelo menos o torcedor pro lado do Fluminense é demitido do meu dia. Porque o torcedor já não aguenta mais. Né? E depois tentar achar um centroavante na base, uns laterais na base, e vai voltar tudo isso. Só que aí esse é o grande problema. Em 2024 a gente também não tinha centroavante, Cauê Elias estava ali. Ele apareceu, foi importante, mas em 2025 não teve um bom começo de ano, e aí já teve o pessoal queimando, né, o Cauê Elias, né, mandando ele ali ser vendido, e já trazendo um jogador, o Everaldo, né? Então, assim, eu sinceramente, acho que demitir Zubeldia é o mínimo, é o primeiro passo, sabe? Primeiro passo é demitir o Zubeldia, ano que vem é mandar Germancano embora, Paulo Henrique Ganso embora, Samuel Xavier embora, um monte de gente embora, um monte de gente embora, um monte de gente embora. E vir, né, trazendo outros jogadores, subindo meninos da base, você vai mesclando, porque... E essa temporada, eu sinceramente não creio muito num Fluminense campeão. Eu sempre vou acreditar no Fluminense, não é isso. Mas quando você olha que um time não tem um centroavante, como é que a gente vai ser campeão sem centroavante, gente? Não tem o que fazer. Como é que a gente vai ser campeão sem pontas? Não tem o que fazer. Só se o Fluminense. A gente até teve essa informação que caso o Fluminense passe para as quartas, existe essa possibilidade do Fluminense ir no mercado tentar dar uma fortalecida. Aí vai ter que buscar um centroavante. Mas pensa, um Fluminense que já gastou 70 milhões, 60 milhões no Castilho, 2 milhões por mês no Hulk, 1,5 milhão pro Cano aproximadamente. Então, assim, o Fluminense já tá asfixiado, cara. O Fluminense meio que está, não tem mais da onde tirar para tentar fazer algo diferente. Vejo que nós conseguimos ali colocar uma
um checkmate na própria temporada, né? O próprio Fluminense, cara, o próprio Fluminense conseguiu se enrolar nessa temporada aí, na minha visão. Mas é claro, a gente fica torcendo por uma melhora, a gente fica torcendo para que as coisas deem uma volta por cima, né? E o primeiro passo é a demissão do Zubeldia, que deve acontecer. Eu acredito que sim. E se não acontecer, aí eu já acho que a própria torcida não vai aguentar mais. Eu acho que a própria torcida vai abrir mão. Acho que pela primeira vez eu vou falar, eu entendo o torcedor que abre mão, porque a gente tá vendo o trabalho totalmente, é um avião que está em queda livre e ninguém tem coragem de fazer nada diferente. Estão deixando que o avião caia, né? É um pouco complicado. Muitos falam que isso pode ser uma estratégia do Fluminense para poder implementar a SAF, mas eu já acho que é uma estratégia muito burra, né? Porque acreditaríamos da SAF que vem de pessoas que hoje fazem isso, né? Tipo, o Fluminense tá mal e ninguém faz nada. Não dá pra confiar, né? Então acho que seria o contrário, né? Seria o contrário. Mas é isso, meus queridos. Infelizmente o Fluminense hoje não joga mais uma vez e fica a gente aí na expectativa de um Fluminense sem Zubeldia, pelo menos, e com um treinador que utilize a base, pelo menos. Tudo isso é pelo menos e um grande começo de um grande reset, né? Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, né? E amanhã a gente pode surgir com informações sobre a demissão do Zubeldia. Eu espero que sim. Deve rolar as reuniões agora no Maracanã. Não deve ser nada divulgado, né? Mas amanhã tô cedinho aqui para trazer informações para você. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal. Valeu.